Bom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu queria desejar um Feliz Natal e boas festas para todos vocês que estão me acompanhando. Bom, no vídeo de hoje eu quero tratar sobre dois principais tópicos, que seriam duas implicações teológicas a respeito do nascimento de Cristo. A primeira delas seria um recenseamento citado pelo evangelista Lucas, e a segunda seria a provável data do nascimento de Cristo, porque nós temos um erro histórico e como isso se resolveu com o passar dos tempos. E como base eu vou estar tomando o texto de Lucas capítulo 2, versículo de número 1. Que diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Para quem não conhece, César Augusto, ele era o fundador e também imperador do Império Romano, ou seja, ele era ali a autoridade máxima daquela região. E para quem não sabe o que é um recenseamento, o recenseamento ele era um decreto em que a pessoa tinha que ir até a sua cidade natal para fazer um tipo de inscrição pública, o seu nome, sua idade, quantas pessoas tinha na sua casa, qual a sua profissão, a renda da família, se tivesse fortuna, bens, etc. E a partir disso era feito um levantamento de quanto essa pessoa pagaria de impostos. E também o recenseamento tinha ligação com alistamento militar. Então, resumindo bem, recenseamento ele era meio que uma mistura de alistamento militar com uma declaração de imposto de renda, o povo se lascando desde as antiguidades aí. O texto de Lucas traz algumas implicações teológicas. A primeira delas seria esse recenseamento, que segundo alguns historiadores não ocorreu na época do nascimento de Cristo, porque nós temos, por exemplo, a maioria das pessoas já acha que Cristo nasceu no ano 1. Segundo isso, o nosso calendário seria baseado depois de Cristo e antes de Cristo. Mas eu vou estar falando isso no decorrer do vídeo aí. Porém, esse recenseamento, segundo historiadores, ele aconteceu no ano de 6 ou 7 depois de Cristo, o que também é mostrado ali por Atos capítulo 5, verso 37. Ou seja, isso jogaria o nascimento de Cristo para depois de Cristo. Porém, segundo alguns estudos exegéticos, o nascimento de Cristo se passaria antes do nascimento de Cristo. Isso é meio controverso, meio estranho de se falar, mas eu vou explicar direitinho para vocês como funciona isso. Nós não temos muitas bases históricas para comprovar este recenseamento que a Bíblia cita, porém, tem algumas características que nós temos que deixar marcadas aqui, se você quiser até anotar, eu recomendo. A primeira delas é que recenseamentos aconteciam a cada 14 anos. A segunda é que a tensão entre o imperador César e Herodes Magno estava muito grande, porque nós sabemos bem, Herodes assim, ele não era uma pessoa muito legal, né? Tanto que qualquer pessoa que representasse a mínima ameaça para o seu governo era morta. Podia ser até da própria família, que ele inclusive mandou matar a pessoa da própria família. Mas enfim, ele fazia e ele fez esse recenseamento também para impor um controle sobre Herodes, ou seja, para mostrar quem estava no comando do negócio. Outro ponto interessante é que um recenseamento ele demorava anos para se completar, por se tratar de um projeto assim bem grande. Então até questões de atraso, de preparações podiam assim atrasar este decreto em até 2, 3 anos, enfim. Então, se nós pegarmos como base o recenseamento que aconteceu aproximadamente no ano 6, 7 depois de Cristo, antes deste teriam acontecido entre o ano ali 8 até o ano 6 antes de Cristo. A passagem fala também que este recenseamento aconteceu durante o governo de Quirino. Isso nos traz um segundo problema, porque Quirino só tomou posse do governo a partir do ano 6 depois de Cristo. Então, isso colocaria o nascimento de Cristo numa margem de erro de 10 anos, o que seria um erro histórico assim muito preocupante e colocaria em xeque até a própria questão do nascimento dele, como um mito ou coisa parecida. Porém, há uma defesa de que Quirino ele tenha governado
essa região ali por 2 vezes. A primeira foi de aproximadamente 12 a.C. ao ano 2 a.C. E a segunda foi a partir do ano 6, né? Ali depois de Herodes. Nós sabemos, segundo a história, que Quirino ele era um ótimo líder militar. Quirino ele ficou muito conhecido por destruir a revolta dos homonadencianos ali na Ásia Menor. Então César Augusto provavelmente o teria convocado para tomar a frente deste pequeno problema ali nesse recenseamento que ocorreu a partir do ano 8 até o ano 6 ali antes de Cristo. Outra defesa seria que nessa época do recenseamento que Lucas cita, 6, 7 a.C., Quintílio Varo ele era o governador. Porém, Quintílio Varo ele não se demonstrava assim ser muito confiante. Tanto que aproximadamente ali no ano 9 depois de Cristo, ele perdeu ali legiões de soldados na floresta de Teutoburgo. Então, como o imperador César Augusto conhecia bem a fama de Quintílio e também a boa fama militar de Quirino, o elevou a um patamar militar alto, passando até por cima da autoridade de Quintílio Varo. Então, não teria problema nenhum Lucas o registrá-lo como um certo governador da Síria, pois ele estava num patamar elevado de autoridade política e militar, outorgada pelo próprio imperador César Augusto, o que colocaria este recenseamento ali entre 6 e 7 a.C., muito provável, e com Quirino no possível governo, como eu acabei de explicar. Então isso resolveria essas questões históricas. A segunda questão se passa no ano que Jesus nasceu, né? Nós sabemos que não foi no ano 1, por causa de um erro de calendário. Então, segundo o historiador Flávio Joséfo, não poderíamos passar essa data de 4 a.C. Mateus e Lucas eles vão concordar que o nascimento de Cristo ele ocorre durante a vida de Herodes Magno. E Herodes Magno morreu aproximadamente no ano 4 a.C. Então, nós não podemos jogar o nascimento de Cristo para depois do ano 4, tem que ser antes do ano 4. O ano 4 ele é assim estabelecido mesmo. Cristo tem que nascer antes disso. Então, com base neste recenseamento que eu falei para vocês que acontecia a cada 14 anos, nós temos um recenseamento 7 depois de Cristo, aproximadamente ali. Então, um antes desse teria acontecido aproximadamente no ano 6, 5 ali antes de Cristo. Então, pegando todas essas datas, nós temos uma estimativa aí de que Cristo nasceu aproximadamente entre o ano 6 a.C. e o ano 4 a.C. Mas como ocorreu esta falha de data? Nós temos aí um erro de 6 anos. Então, isto ocorreu por causa de um monge chamado Dionísio Exíguo, ou Dionísio Humilde. Exíguo significa humilde ou coisa parecida. Esse monge ele queria montar um calendário cristão e não queria pegar, por exemplo, o calendário dos romanos. Então, a partir disso, ele quis fazer cálculos para montar um calendário a partir do ano de nascimento de Cristo, que seria ali o ano 1. Então, como ele não fez uma congruência entre os registros do nascimento de Cristo, ele acabou aí errando uma porcentagem de 4 a 6 anos. Então, Gregório, no ano de 1582, vai reunir um grupo de especialistas, matemáticos, astrônomos e afins para substituir o calendário juliano, aquele calendário romano que eu havia citado para vocês, por este novo gregoriano que tem sido utilizado por nós até os dias de hoje. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo. Continue me acompanhando aí no canal Progresso Teológico.